Pessoal, vocês estão aí já? Eu estava distraído aqui olhando esse belo coleóptero lindo, olha só. Olha o tamanho do besouro desse coleóptero, pessoal, gigante, bonito, olha só, né? Chifrudo, olha só o chifre dele, maravilhoso, ok? Mas isso aqui, pessoal, tá certo? É uma outra história, numa aula de zoologia, né, dos classe dos insetos, né? Ordem dos coleópteros. Mas isso aqui fica para uma outra história, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade e a finalização daquela parte de gametogênese, ok? Que nós gravamos na aula passada. Na aula passada nós gravamos a gametogênese envolvendo a parte de espermatogênese. Vocês lembram disso, né? Não preciso repetir toda aquela história, né? Nós vimos lá que a formação dos gametas masculinos passam por diversas etapas, ok? Que são produzidos nos testículos dentro do saco escrotal, né? Dos canais seminíferos e tudo mais. Essa é a parte do homem, né? A parte dos gametas masculinos. A espermatogênese, a produção de espermatozoides, né? Isso faz parte do todo da gametogênese, ok? Hoje nós vamos falar em termos de gametogênese, só que nós vamos falar a respeito de ovogênese, tá certo? Ou também chamada de oogênese. Então seria a formação do óvulo, né? O óvulo, então, no caso, seria o gameta feminino de reprodução. E são produzidos nos ovários. O mais interessante, pessoal, é que o homem tem dois testículos dentro do saco escrotal que produzem, então, os espermatozoides, seguindo todas aquelas etapas. Deixa eu abrir a janela aqui para ficar mais clarinho. Isso. Seguindo todas as etapas para a formação dessas células sexuais, né? Células haploides, como eu falei, os espermatozoides. No caso da mulher, no caso feminino, nós temos os dois ovários funcionando também, né, para produzir, né, a formação dos óvulos, que são gametas femininos de reprodução. Células haploides também com metade do número de cromossomos, 23, o espermatozoide também 23, juntando papai e mamãe dá 46, ok? Tá? Hoje tá frio, rapaz, eu tô com touca hoje. Hoje aqui no laboratório tá com 18 graus. Olha só. Bom, muito bem, pessoal. Então vamos falar em termos de ovogênese. Oogênese. Gente, onde são produzidos? Nos ovários. Tá certo? Nos ovários. O homem, nos testículos, como o professor falou, né? O mais interessante é que a formação dos óvulos, né, eles começam dentro da fase intrauterina. A partir dos 3 meses de gestação, desenvolvimento embrionário, os óvulos já começam os antecessores dos óvulos já começam a ser já formados, né? No caso, os ovócitos, ovócito 1, por exemplo. Mas, pessoal, antes de falar sobre o ovócito 1, ovócito 2, né, quais são as etapas do desenvolvimento dos gametas femininos dos óvulos, para a formação dos óvulos, no caso das mulheres? Quais seriam, então, as etapas da ovogênese? No homem nós temos as etapas, e nas mulheres nós temos, então, o ciclo do período germinativo, a partir de uma célula germinativa. Depois nós entramos no período de crescimento, que seria o ovócito 1. Depois nós entramos no período de maturação, tá certo? Do ovócito 1, para a formação do ovócito 2 e a formação do óvulo e também do corpúsculo polar, né? Ou do glóbulo polar, tá certo? Tá? Muito bem. Mas começa cedo, hein? Começa cedo, ok? Bom, pessoal, olha que interessante. A partir do 3º mês de gestação, tá? Até a formação de todas as estruturas, porque formação dos ovócitos 1, ovócito 2, existe um período, então existe uma sequência, né? Então vamos descrever essa sequência, a formação bonitinha dos óvulos. Vamos lá. Deixa eu me aprontar aqui hoje. Ramones hoje. Bom, pessoal, célula germinativa. Tudo começa com célula germinativa 2N diploide com número total de cromossomos, como ocorre lá na formação dos espermatozoides, né?
Divisões celulares presentes. Nós temos lá as mitose 1, a mitose 2, as mitoses. Depois nós entramos em meiose 1 e meiose 2. Tá certo? Essas são as divisões celulares em cada etapa. Certo? No período germinativo, nós temos a mitose 1 e mitose 2. Bem no comecinho. Tá? E no período de maturação, até a menopausa, no caso, nós temos então aí a meiose 1 e meiose 2. Tá certo? Aí a formação dos óvulos e dos corpúsculos polares. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. Célula germinativa 2Ns. Começamos por aí. Aquela célula inicial, o número total de cromossomos, sofre uma mitose 1, gerando as ovogônias 1 e ovogônias 2. E todas elas também diploide 2N, seguindo o padrão da célula germinativa. Ok? Então você tem a célula germinativa, através da mitose 1 nós geramos a ovogônia 1, das ovogônias 1, e depois nós temos a ovogônias 2. Inicialmente a ovogônia 1 originando duas células, e a ovogônias 2 gerando então 4 células. Ok? 2Ns. Bonitinhas. Essa é a primeira etapa. O que acontece então? Né? Essa a ovogônia 2, tá? Se você pegar uma delas, vai gerar, entrando no período de crescimento, ela vai crescer, vai se desenvolver e vai gerar um ovócito 1. Ovócito 1, ovócito 1. Tá? E quando entra no ovócito 1, pessoal, tá certo? O que acontece? Esse ovócito 1, ele se desenvolve a partir de uma ovogônia 2, né? Esse ovócito 1 ele vai crescer, vai se desenvolver, vai aumentar, tá certo? Né? Multiplicando os seus cromossomos, entrando então numa prófase 1 da meiose 1, ok? Tá? Até a puberdade. Então esse ovócito 1 ele é produzido e fica lá estocadinho, guardadinho, ele fica lá em estado de latência lá, produzindo, e a produção várias, né? São várias produções, né? Até a puberdade. Então o que acontece? O ovócito 2, bonitinho, ovócito 1, no caso, desculpem, ovócito 1, ele sofre aí um processo de meiose 1, gerando um ovócito 2. Tá? Um ovócito 2, e do outro lado, pessoal, através da meiose 1, né, gerando um corpúsculo polar, tá certo? 1 também. Nossa, professor, deixa eu ver se entendi então. Vamos ver se entendi. Quer dizer que você tem uma célula germinativa, 2Ns, com número total de cromossomos, sofreu primeira mitose, originando a ovogônias 1, e uma segunda mitose gerando ovogônias 2, tá certo? Todas elas com número total de cromossomos, células haploides. Ok. Uma ovogônia 2 dessa vai sofrer um processo, tá certo? De crescimento, de maturação, que é uma etapa, né? Gerando então um ovócito grande, bonito, né? E esse ovócito 1, que é chamado ovócito 1, ele fica bonitinho a partir do 3º mês de gestação, de desenvolvimento embrionário, né? Ele fica lá com duplicação de cromossomos, entrando numa prófise 1, tá? Até a puberdade. Ele entra numa prófise 1 e fica lá estagnado até entrar no período de puberdade, adolescência. Quando a menina tem a sua menarca, a menstruação, esse ovócito 1, ele entra no processo de maturação, tá certo? Que vai até depois da menopausa, né? Fazendo um ciclo constante aí. Nossa, que interessante! Tudo dentro do período de gestação da mulher? Sim, no 3º mês, professor? Caramba! Quer dizer que a partir do 3º mês de desenvolvimento embrionário delas, tá certo? O ovócito 1, né, ele entra no processo de crescimento, duplica-se o cromossomos que ele possui, tá certo? E entra num processo de prófase 1 até a puberdade. Exatamente. E a partir do momento que a mulher tem a sua primeira menarca, a sua primeira menstruação, o que acontece? Esse ovócito 1 entra no processo de maturação que vai até depois a menopausa. Puxa. Muito bem. Quando esse ovócito 1 ele é formado, entramos lá, obviamente, no processo de meiose 1 para gerar o ovócito 2.
Esse ovócito 2 é formado bonitinho, só que do outro lado, do lado dele, é formado um corpúsculo polar. Esse corpúsculo polar ele fica inerte, totalmente inerte, né? Seria como se fosse assim uma meiose parcial. É uma meiose parcial, porque de um lado originou um ovócito 2, do outro lado originou um corpúsculo polar que vai desaparecer, vai se degenerar. Mas por enquanto ele fica lá, ok? Esse ovócito 2, o que vai acontecer com ele? Tá certo? No período de ovulação vai gerar o óvulo, né? E esse corpúsculo polar ele vai originar outros corpúsculos polares que vai se degenerar também. Tá? Então vinga quem? Vinga apenas o ovócito 2, tá certo? No caso, decorrente dessa multiplicação da meiose 2, gerando um óvulo. E do outro lado, paralelo a ele, o corpúsculo polar se degenera, toda vez vai se degenerando. Ok? Nossa, é dessa maneira então que é feito o óvulo, totalmente diferente lá dos espermatozoides? Exatamente, mano. Escuta, vamos prestar atenção aí, mas vocês estão conversando aí desse lado, aí vocês não estão prestando atenção na aula do professor. Ei, presta atenção, pô, ó, fala muito aí, vamos lá. Não adianta nada eu estar gravando essa aula, você conversando aí, ó, olha pra mim, ó, você está conversando, ó, presta atenção. Tá certo? Tá bom? Ô professor, você parece que tá meio... né, tá chapado? Não, não tô chapado, não bebi nada, não tomei nada, tá certo? Tô normal, tem que prestar atenção na aula, vamos lá. Ok? Na aula, para acabar a aula, vamos lá. Então dessa maneira que é produzido o óvulo? Exatamente. Vamos fazer uma recapitulação? Vamos lá então. Primeira coisa, onde é que são produzidos os óvulos? Ovários. Lá do outro lado, onde é que são produzidos os espermatozoides, que nós tomamos na aula passada? Testículos. Essa é a casa de produção. O homem é fértil até os 80 anos, lembra que eu falei? E a mulher, ela deixa de ser fértil a partir do momento que entra no processo de menopausa, que existe uma alteração hormonal gigante e várias alterações ocorrem principalmente no aparelho de reprodução, no aparelho de produção de hormônios, né? Existe todo um aparato que vai reduzindo todas essas funções importantes com relação à sexualidade, ok? E a reprodução também, bem como a sua fertilidade, ok? Muito bem, então vamos lá. Quantas etapas são formadas, então são constituídas a ovogênese? Primeiro, período germinativo. Segundo, período de crescimento. Terceiro, período de maturação. Tá certo? De maturação. Muito bem, essas são as etapas? São. Quais são as divisões celulares presentes em todo o processo? Inicialmente nós temos 2 mitoses, depois nós temos 2 meioses. Legal. Começa com o quê? Célula germinativa 2Ns. Essa célula diferenciada 2Ns, ela sofre uma mitose 1 gerando ovogônias 1. Uma mitose 2 gerando ovogônias 2. Então a partir da célula germinativa gera as ovogônias. Ovogônias não são óvulos. É pré. Cada ovogônia dessa possui 2Ns. Uma ovogônia dessa, tá certo? Entra no processo de crescimento, ela cresce, ela se desenvolve, se preparando, tá? A partir do 3º mês de gestação intrauterina, dentro da... Nossa, que coisa incrível. A mulher está formando o corpinho dela, já está entrando em ovócito 1. Meu pai do céu, olha que coisa interessante, que é a biologia. Certo? Então a partir do 3º mês esse ovócito 1 começa a ser formado no período de crescimento, tá certo? Existe uma duplicação cromossômica muito grande aí dentro. O ovócito 1 é uma célula é uma célula diploide 2Ns com o número total de cromossomos, tá? Partindo então para uma prófase 1 da meiose. A partir disso, o que acontece? Ocorre a meiose 1. A meiose 1 vai gerar um ovócito 2 de um lado, né? E do outro lado, a partir desse ovócito 1, gerou o ovócito 2. Do outro lado, um corpúsculo polar. Tá certo? O glóbulo polar, o corpúsculo polar. Ótimo, então gerou os dois. Do lado do ovócito 1, o que vai acontecer? Tá certo? Vai ocorrer uma meiose 2, entrando no processo de ovulação da mulher, gerando um óvulo. Um óvulo. Tá certo? Que vai caminhar lá pelas trompas, tá certo? Para ser fecundado ou não. Né? Então o óvulo é no período de ovulação, ele é liberado, caminha pelas trompas, né? Pode ser fecundado aí nesse período,
tá certo? As trompas caindo lá na parede do útero para ocorrer a tal nidação. E a partir daí o crescimento de células, mitose e mitose consecutivas, tá certo? Embriãozinho, feto e assim vai, desenvolvimento embrionário. Do outro lado, o corpúsculo polar, ele vai se desenvolver em dois na meiose 2. Só que eles vão se degenerar, toda vez se degenera. Vinga quem? Vinga o ovócito 2, que vai transformar em óvulo sempre, de um lado e do outro se degenera. Então seria uma meiose parcial que acontece, tá certo? Parcialmente acontece isso. Ok? Isso vai até a menopausa. Olha só, começa onde, hein? Começa lá, fica estocadinho lá no 3º mês de gestação, formando o ovócito 1, ele fica lá guardadinho, paralisado, a partir da menarca da mulher, na primeira menstruação, então, você entra no período de maturação, gerando lá o ovócito 2, com a duplicação com a meiose 2, né? Onde se vinga um óvulo que pode ser fecundado ou não. E assim vai, assim vai, assim vai. Corpúsculos polares, as células polares, o corpúsculos polar, o glóbulo polar se degeneram e de um lado, do outro lado sempre fica um ovócito 2 que vai gerar um óvulo, tá certo? Quando entra um processo de ovulação. Isso vai até a menopausa. Que coisa interessante, não? O homem é uma coisa, a mulher é outra coisa na gametogênese. Então veja só. Você tem células germinativas, ovogônias, ovócito 1, ovócito 2, ovulação e óvulo. Você tem período de germinativo, período de crescimento, período de maturação, aí vai, né? Tá certo? E no período de maturação é que o ovócito 2 se transforma em óvulo propriamente dito. Ok? Nos ovários. Entrou na menopausa, a mulher começa a acessar tudo isso, várias alterações hormonais, desequilíbrio hormonal, as mulheres até fazem tratamento hormonal quando entram nesse período, a infertilidade se estabelece, no homem já é diferente, no homem é fértil até os 80 anos ou mais aí. Olha que coisa interessante. Então é isso. Valeu, pessoal, ok? Então valeu. Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham entendido tanto a espermatogênese como a ovologênese, que são coisas interessantes, são coisas distintas, tá? Que fique para você ter algumas noções a respeito disso. Isso aqui são apenas algumas noções, tá bom? Grande abraço, professor, até mais no mundo da biologia, ok? Para acabar a aula aí. Um abraço, gente. Eu sempre falo, para acabar a aula, os alunos adoram, tá certo? E não é para acabar a aula, é tudo junto, para acabar a aula. Uma palavra só. Valeu, gente. Um abraço. Eu me divirto.